Nós vamos aos debates e convido aqui o primeiro inscrito, que é o Renan Monteiro Bonfim, da Associação dos Criadores de Cavalo de Quarto de Milha, da qual ele é presidente. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde à mesa, ao deputado, a doutora Maria Luísa, o Augusto, a Patrícia, a todos aqui. Bom, eu sou presidente da Associação dos Criadores de Cavalo de Quarto de Milha e estou aqui e vou falar um pouco sobre os cavalinhos, a qual, de certa forma, compõe aí o quadro, né, do Estado. Enfim, eu vejo que a ADAGRE, a estrutura atual da ADAGRE, ela vem trabalhando com toda força para poder atingir suas metas referente à fiscalização das competições, dos cavalos, da saúde dos cavalos do estado do Ceará. Mas, mesmo assim, não está conseguindo atingir a meta desejada, onde explodiu aí a questão do mormo, certo? Onde vem tendo diversos problemas referentes à anemia infecciosa, onde o combate, de modo geral, está fraco, né? Com isso, é válido a questão da valorização da estrutura, a valorização da capacitação intelectual, a valorização, de modo geral, da ADAGRE, né? Sei que, como o presidente Augusto ressaltou, é feito os esforços, as iniciativas são as melhores, mas isso, de certa forma, está caminhando um pouco lento. Isso falando referente à questão dos cavalos. Semana que vem a gente tem uma reunião a respeito disso. O secretário está se mostrando totalmente a favor da situação, vai estar compondo a mesa, a gente vai debater sobre o assunto, a gente vai buscar melhorias. Mas, assim mesmo, volto a ressaltar, né? O empenho tem que ser imediato, não é nada não, mas falando de números, a gente está em junho de 2013. Comercialmente falando, foram feitos 3 leilões no estado do Ceará de quarto de milha, e isso representa um pouco mais de 6 milhões de reais. Eu não estou falando da raça manga larga machador, eu não estou falando do puro sangue inglês, certo? Eu estou falando só do quarto de milha. Eu não estou falando das vendas diretas nos aras, nas propriedades. E quando acontece algo relativo ao que vem acontecendo nos últimos 10, 12 meses, né, ou seja, informações via jornais, não só jornais estaduais, mas a nível nacional, sobre o assunto, isso afeta a nossa comercialização, né, que, de certa forma, é muito válido para o Estado. Afinal, quando a gente faz alguma competição, vamos supor, como ocorreu já algumas no Jockey Clube cearense, nós conseguimos fazer com que não só o município de Fortaleza e de Aquiraz e Horizonte, que fica por ali, o novo Jockey Clube, né, se torne vitrine, mas sim o estado do Ceará. E é uma vitrine não só nacional, mas internacional, como na abertura do novo Jockey Clube saiu, né, informações nos Estados Unidos, em revistas, etc. e tais. Então, venho aqui agradecer o empenho da atual estrutura, que está buscando atingir suas metas, e torcer que vocês consigam realmente chegar aos objetivos, que é melhorar a estrutura, atender com qualidade e fazer tudo aquilo a qual vocês são responsáveis. Bom. Ok, vamos... Tem uma pergunta aqui, depois nós vamos colocar. Primeiro nós vamos convidar aqui o Bessa Júnior, produtor rural, para fazer uso da palavra. Boa tarde. Boa tarde. Patrícia, parabéns pela audiência. E parece que, assim, na minha visão, a coisa
não está muito complicada, tá certo? Porque eu, particularmente, eu como produtor rural, eu vejo a ADAGRE como uma agência diferente das outras agências, tá certo? Vocês são diferentes mesmo, vocês vestem a camisa, vocês dão duro mesmo, isso aí é realidade. Então, como sugestão, sabe, Patrícia, eu acho que o governador ele é sensível, tá certo? Essa questão salário, concurso público, ela é um puxa encolhe, né? É uma luta, né? O secretário Nelson Martins está brigando. Augusto, o presidente de vocês, tem muitos defeitos ele, mas esse de trabalhar pela ADAGRE e defender a causa de vocês, vocês não podem contestar isso, né? Eu acho que se pegar o setor produtivo, tá certo? O animal e o vegetal, né? As câmaras setoriais, você pegar cada um desse, tá certo? E trazer para o seu lado, que já vive o dia a dia usando, tá certo? Trabalhando com a ADAGRE, tá certo? Eu vejo que você se fortalece muito para buscar essa reivindicação, tá certo? Porque por mais esforço que o Augusto faça, por mais esforço que o secretário faça, eu acho que o setor produtivo pode dar uma ajuda muito grande, né, doutor João? Né? A avicultura está aqui, o leite está aqui, tá certo? Doutor Magela, presidente da Prolesse, da Associação dos Produtores de Leite, acabou de chegar. Eu acho que é juntar isso aí e trabalhar isso. Não é fácil a luta, mas eu acho que você consegue bons advogados aí nessa luta. Era essa a minha colocação. Muito bem. Explodiu, mas a pergunta dele. Nós vamos... Vai ainda. Nós vamos fazer o seguinte. Aqui tem umas perguntas que eu vou passar para o doutor Francisco Augusto. E, obviamente, ele vai responder. Após a conclusão dessas perguntas, das respostas, qualquer um da mesa que quiser fazer as suas considerações finais, nós vamos dar oportunidade. E aí a gente vai dar a palavra ao presidente da associação, doutor Augusto, e encerra, ok? Então vamos nessa pedagogia, né? O Dimas Oliveira, que é da ADAGRE Fiscal Estadual, ele faz a seguinte pergunta: quanto foi destinado à área vegetal em 2012 de custeio? Aí o doutor pode... Vou anotando aqui, né? Vai anotando, ou quiser responder, não tem problema não. Dimas, eu acho que você já sabe que você estava lá e está assessorando diretamente o diretor da área, né? Inclusive, ele trouxe até do interior para isso, que do ano passado para cá, nós tivemos exclusivamente para a área vegetal R$100 mil, fora o custeio que saiu da Animal apoiando. Então, de agosto até dezembro, nós tivemos 100 mil para a área vegetal, e antes de agosto, todo o apoio do custeio da área animal para as ações da área vegetal não pararem, e que vinha ocorrendo isso desde a fundação da ADAGRE. Então, nunca houve ação da vegetal que não tivesse sido acontecido por falta de recurso. E agora a área vegetal tem um recurso exclusivamente para ela, que é esse custeio de aproximadamente R$300 mil só para as ações da área vegetal. Bem, Anira Aquino Cortez, que fiscal estadual, agropecuária, da ADAGRE, Caucaia, ela pergunta ao presidente: senhor presidente, o senhor como agrônomo, respaldado também pela lei 4.950-A, acha justo o salário de 3.800 e os processos de insalubridade e interiorização parados desde 2010 não são importantes? Acredito eu, Nira, que não tem nenhum processo parado. Se tiver, me comunique onde estão.
porque a minha porta sempre esteve aberta para os senhores, em nenhum momento a porta da presidência esteve fechada, e que todas essas questões que vocês falam do processo A ou B ou C que está parado, sempre que chegou à minha sala, ele foi dado devido encaminhamento. Então, você está falando de coisas de 2010, anterior à nossa gestão. Então, por gentileza, eu lhe solicito que traga os números desses processos para nós sabermos onde é que estão e por que que estão e aonde estão parados. O salário é uma questão de opção. Ninguém, digamos assim, está aqui por obrigação. Hoje é o salário que, no momento, o Estado está podendo pagar. Se é baixo ou não, é o Estado que está podendo pagar. Eu lhe digo uma coisa, eu sou oriundo de um órgão que eu ganho menos do que isso como engenheiro agrônomo deste órgão, certo? Então, a questão aqui do momento do salário é as condições que está tendo, né? E que são muito melhores que outros estados. E que as vantagens que se tem de estar nessa situação, ninguém aqui está obrigado a estar. Como o colega aqui falou, existe concursos que podem ser feitos, existem outras opções que poderão ser feitas, e que vocês estão aqui também numa situação de defesa aonde, né, a gente procura trabalhar com o que tem. Existem categorias de agrônomos que se encontram em situação piores que a de vocês, ou piores que a minha, onde estão. E tem situação de agrônomos que estão em situações melhores. Então, hoje, no momento, existe essa defesa que o secretário faz, que o próprio governador analisa, a Secretaria de Planejamento, de regularizar essa situação. Haja vista que, recentemente, o governador melhorou os salários dos agrônomos da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, aonde essa categoria, aonde essa categoria já passou a receber, salvo engano, o piso, né? De 8 salários e meio, uma reivindicação que eles já vinham fazendo. Então, cabe a vocês também, como nessas ações, estarem fazendo essas reivindicações para que sejam analisados e ver a procedência ou não. O que eu quero dizer é que o Estado, ele não está omisso a isso. Agora, existe N categorias, existem N renegociações e existem aquelas questões que têm que ser analisadas dentro também do orçamento estadual. E que em nenhum momento se falou aqui que se paga bem ou que se paga mal. Esse, na verdade, é o salário que hoje vocês estão recebendo aqui na agência. Daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, a gente não pode estipular, podem estar muito melhores do que estão hoje. Então, é uma questão que tem que ser analisada. Existe uma série de importâncias. Então, o nosso secretário, ele não está omisso a isso. Bem como também o nosso governador, sempre estão analisando essas melhorias. Haja vista também as melhorias que tiveram desde quando o governador chegou até hoje. Que não pode ser uma coisa também pontual, tem que ser analisado também essas questões todas. Bem, continuando aqui, primeiro é uma honra muito grande, nós recebemos aqui a presença do nosso querido deputado federal Arthur Bruno, que eu peço uma salva de palmas. Ao mesmo tempo, convido para fazer parte da nossa mesa. Depois eu coloco aqui o deputado para fazer a manifestação dele. Enquanto isso, nós vamos aqui. O Newton Júnior diz o seguinte: os fiscais agropecuários, médicos ou veterinários, aliás, médicos veterinários, os fiscais agropecuários, médicos veterinários, fizeram o curso de brucelose ou tuberculose? Pergunta que ele faz. Quantos cursos ocorreram na área animal nos últimos 3 anos? Bem, Nilton, você sabe que brucelose e tuberculose vocês nunca fizeram, e não por causa da agência. Existe uma questão da dificuldade de se ter, de viabilizar esse curso através de quem é credenciado aqui no Estado para que aconteça. E, recentemente, nós enviamos aqui, a da doutora ainda não chegou às mãos dela, o apoio para que venha fiscais federais capacitá-los. Desculpe, como vocês já foram capacitados em mormo, já foram capacitados em doenças vesiculares, né? E doenças, aquele curso de aftosa, do Pan-Americano de Centro de Febre Aftosa, que veio aqui, mormo, foram capacitados em mormos. Senhores, o Newton Júnior está perguntando qual foram as capacitações. Estou citando mormo,
para 50% do corpo de veterinários. Dentro dessas condições, existe já outro pleito, no qual irá existir outra capacitação de mormo, dependendo da disponibilidade do fiscal federal Pedro Paulo, do estado de Pernambuco, lotado da Superintendência Federal de Pernambuco, como do fiscal Marcelo Brasil, da Adagro Pernambuco. Hoje, deve estar chegando hoje, o fiscal Leonardo, coordenador do Programa de Sanidade Equídea, está chegando hoje de uma capacitação federal que está ocorrendo lá em Cananéia, São Paulo, sobre mormo, onde o Ministério convocou o coordenador do Programa Sanitário do Estado e da Superintendência para participarem dessa capacitação, para serem depois transferidos para vocês aqui nos estados. Existe um fiscal federal, um fiscal estadual hoje, sendo capacitado em Cananéia. Vocês tiveram a capacitação de doenças vesiculares, não é isso? Salvo engano, em 2012. Como também todo o quadro foi capacitado, até mesmo os fiscais que estavam sendo chamados, que ainda não tinham sido nomeados, participaram dessa capacitação. Deixa eu ver o que mais. Tiveram a capacitação em procedimentos fiscais. Todos vocês, feito pelo nosso procurador, doutor Michel Martos. Então, dentro dessas condições, nós estamos fazendo essas capacitações com os senhores. Haja visto que, se for analisar de 2011 a 2013, a quantidade de capacitações que vocês já tiveram na área animal e na área vegetal, comparado de 2009 a 2010, desde quando houve o quadro efetivo, né, será colocado nessa balança e vai ver que o peso é muito maior de 2011 a 2013 em termos de capacitações. E aquelas capacitações que os senhores tenham dificuldades que estejam necessitando, coloquem através da doutora Patrícia, representante de vocês, essa solicitação à gestão, que nós iremos analisar da possibilidade de ocorrer e quando ocorrer. Ok, então vamos para a próxima pergunta. E a PTV? É manuscrita, não é? Gostaria que fosse dito o valor do salário do fiscal da região metropolitana sem pós-graduação e o valor do salário do técnico agrícola. Bem, a PTV ela ainda é manuscrita porque a área vegetal, pelo menos na informação que eu soube, ela nunca utilizou o Cidagro como estava para ser aplicada a PTV. E daí, nós estamos desenvolvendo, nós tivemos uma reunião na CEPLAG, onde o gerente de TI, salvo engano, tem, não sei se é você, Dimas, que está envolvido nisso, ou é o Dagoberto, estiveram apoiando lá a TI para questionar o sistema Cidagro, que é o sistema que a Adagri tem, para que seja avaliado ou não dessa possibilidade. Detectaram algumas falhas desse sistema, aonde já estão sendo feita a aquisição de um novo sistema para que seja completada essas deficiências da área vegetal. Agora, a informação da nossa TI da Adagri é que o sistema Cidagro, ele poderia ser utilizado para o preenchimento, salvo engano, do PTV. Certa informação do nosso gerente de TI. Qual é a outra questão? A agência possui... Tinha outra aqui, deputado. Ah, sim. É esse aqui? Não, esse aqui não. O salário da metropolitana é esse 1.911, com 40% da gratificação de desempenho. Esse é o salário. E quem está na região metropolitana tem que ser citado também que ninguém aqui está obrigado a estar na região metropolitana. Vocês que estão na região metropolitana, foi uma opção dos senhores de estarem lotados na região metropolitana. E existem outros colegas de vocês que estão lotados em unidades do interior, fazendo a solicitação para vir para a região metropolitana com a consciência da perda dos 60% da interiorização. Então, vamos deixar isso também bem claro, que hoje a lotação de todos os senhores, né, foi feita pela classificação do concurso, e que das 40 unidades que nós temos no interior, foi uma opção dos senhores de estar nela, pela classificação no concurso. Não é verdade? Bem, vamos retornar aqui, doutor Francisco Augusto, do Nilton Júnior ainda, que nós deixamos de formular. Ele pergunta, a agência possui algum plano de
qualificação dos profissionais para os cursos de especialização, mestrado e doutorado? Sim. Vocês estão praticamente para ser homologados no estágio probatório de vocês. A informação que eu tive do secretário é que essa homologação ela já foi encaminhada ao gabinete do governador. Uma vez vocês sendo efetivados, vocês têm todos esses direitos de fazer a capacitação num plano, logicamente, coerente, para que as unidades não fiquem descobertas do fiscal estadual agropecuário ou do agente estadual agropecuário, para se capacitar, assim como todo órgão estadual ele procede. A ADAG não seria diferente. Tem um aqui que é anônimo, né? Interessante. Deve ser muito boa, viu, deputado, ser anônimo. Os servidores que entram. Não, mas eu acho que a gente está vivendo um momento tão democrático do país, ninguém pode ter medo, não. Governador não é perseguidor de nada, então a gente tem que fazer as perguntas e responde na medida do possível. Isso é democracia, gente. A gente não pode estar mais anônimo, ninguém está na ditadura, não. E o governo não persegue ninguém, não. Mas vamos colocar, vamos satisfazer aqui a vontade de vocês. Os servidores que entraram na agência em abril de 2012 receberam a proporcional referente à GEDAF do 6º período, referente a março e agosto de 2012? Não. A GEDAF ela tem 2 períodos, março e setembro. Né? E que já foi conversado com esses servidores que eles seriam enquadrados na próxima avaliação das GEDAFs como os que entraram foram enquadrados. Existe aí que os servidores citam que eles deveriam receber proporcional. Inclusive, vocês já foram até na Secretaria de Planejamento e Gestão em busca disso. A Patrícia ela pode até comentar algo assim, qual foi o posicionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão. Na questão legal, que a nossa Procuradoria informou, então eu tenho que fazer o que a Procuradoria informa, para não responder os órgãos de controle, como TCE e CGE, que esses servidores eles entram no período subsequente após ter completado os 6 meses da agência, porque essa gratificação ela é feita de 6 em 6 meses. Né? Então, aqueles que completaram os 6 meses, aguarda a avaliação do próximo período e daí começa a recebê-la sem problema nenhum. Ok, então agora aqui a pergunta do Vanderlu, fiscal estadual agropecuário da ADAGRE de Mauriti. Ele pergunta, servidores da ADAGRE recebem adicional noturno? Não. Fabiano Sebastião de Souza, médico veterinário aposentado do Ministério da Agricultura. Ele pergunta, fiscalização de divisas do Estado, ele diz, a fiscalização de divisas do Estado é invisível? Não, nós temos as nossas barreiras, como a Patrícia aqui colocou. Essas barreiras elas são compostas de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e da EMATES, onde existe a vigilância zoofitossanitária nessas barreiras por esses servidores. Peraí, só um minutinho, por favor. Eu gostaria da assessoria, pegar o nome do cidadão lá, para ele querer se manifestar. É porque nós fazemos o registro, o pessoal da taquigrafia está aqui. O senhor Fabiano. Pronto, Sebastião de Souza, de onde é? Fabiano Sebastião de Souza, sou aposentado do Ministério da Agricultura. Pronto. Originário da Lei 5.760, da Inspeção Federal, quando eu acreditei que haveria uma inspeção realmente eficiente. Agora, eu gostaria de saber se, com o avanço das tecnologias, se está fazendo fiscalização de divisa de Estado, via satélite ou coisa assim, porque eu transito ali do Icapuí para o Mossoró frequentemente e nunca vi um fiscal lá. Outra coisa é o seguinte, além de não ter fiscal, lá no município de Icapuí não tem um veterinário nem um agrônomo, que eu tenho procurado, inclusive porque precisei de estação de tratamento de efluente, que não existe na região, nem no Aracati, nem aqui em Fortaleza. Eu tomei conhecimento, porque eu liguei para a CAGES várias vezes e não informaram de ter uma estação de tratamento de esgoto regularizada, como também aterro sanitário também, que aqui tem pelo menos 280 lixões que o governo quer proibir. A partir de 2014, o lixão não será mais permitido pela lei, mas eu acredito que isso ainda também é uma hipocrisia. Ok, então obrigado aí pela participação.
relato importante. Tem alguma coisa? Fazer algum comentário sobre o que ele falou? Os nossos 40 regionais, eles têm a sua jurisdição. No caso de Capuí, ele é atendido por Aracati. E que eu acredito que os fiscais de Aracati, como estão provados nos relatórios, fazem as suas atendimentos municipais da sua jurisdição no seu cronograma de atendimento. Se o senhor está tendo algum problema de fiscalização agropecuária referente a médico veterinário ou engenheiro agrônomo no município de Capuí, o senhor deve nos reportar através de e-mail ou procurar o nosso escritório de Aracati, que eu garanto ao senhor que será prontamente atendido. Então, eles são feitas essas fiscalizações dentro da agenda deles, dos cronogramas que cada escritório se planeja para fazer as suas fiscalizações. Ok. O Eduardo Corrêa Lima, ele coloca uma questão aqui, ele diz: a questão salarial deve ser colocada não apenas no presente, mas também em termos futuros. Ele está preocupado até com o futuro. Isto é, de aposentadoria quando as gratificações não são consideradas geralmente. Então, é isso que eu já falei. Recentemente, os servidores da SDA receberam digamos assim, foram enquadrados, salvo engano, no plano de cargos, carreiras e salários, algo assim nesse sentido, e equipararam ao piso que vocês reivindicam aqui de 8 salários mínimos e meio. Então, cabe, são momentos como esse que vocês estão fazendo as suas reivindicações para atingirem isso. Então, Eduardo, digamos assim, como vocês dizem, a luta continua, é um direito legítimo de vocês fazerem essas reivindicações e procurar atingir esse perfil como os servidores da SDA conseguiram. Ok. O Edson Almeida dos Santos, que também é da DAGRE, fiscal estadual, agropecuário, de Fortaleza, a residência dele, mas ele trabalha em Canidé. Ele diz: de que forma a atual gestão da DAGRE se posiciona quanto à pauta de reivindicações de seus servidores? Pretende apoiá-las? De que forma? Toda reivindicação, ela é legítima. O que tem que ser analisado pelos órgãos de governo, a possibilidade de ser atendida ou não e até que ponto ela poderá ser atendida. E que vocês sabem que em nenhum momento algum a gestão da DAGRE ou a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, no qual nós somos órgãos vinculados, rejeitou isso. E sempre vem lutando. Haja vista que a GEDAFA já foi uma conquista dessa gestão, que vocês, salvo engano, estavam há 2 anos sem recebê-la, dentre outras. Então, em momento algum, ela está sendo omissa dessas reivindicações. Agora, o que tem que ser analisado é de que forma ela poderá ser atendida dentro de um orçamento. Né? Em nenhum momento está sendo omisso. Haja visto que, quando vocês não foram atendidos na mesa setorial de negociação, quando é que vocês foram barrados, até mesmo na presidência, nas suas reivindicações? Então, vamos analisar isso também. Em nenhum momento, nós nos omitimos de recebê-los, de escutá-los e de levar essas reivindicações dos senhores às instâncias superiores. O que está sendo analisado também é a questão orçamentária, que em qualquer esfera governamental existe. Os orçamentos são limitados.